E aí, galerinha, todo mundo bem? Esse, esse vídeo vai fugir um pouco do que eu estava falando nos outros vídeos, porque o, o assunto vai ser filme. A gente está em junho e junho seria o mês, né, do orgulho LGBT. E uma coisa que eu nunca fui de fazer muito foi de assistir filmes com essa temática, assistir filmes LGBT no caso, né? E eu resolvi dar uma chance esse mês. E eu falei, cara, tenho que tem que consertar isso aí. Assisti pouco, né? Assisti pouco filme que tem essa temática, especificamente essa temática. E aí eu resolvi fazer o seguinte, falei, cara, eu vou assistir um filme por dia. Demorei um pouco, né? Porque a gente já tá na segunda semana de junho. Mas eu falei, quer saber, vou assistir um filme por dia daqui até o final. Comecei ontem. E ontem eu assisti um filme chamado Beijos Escondidos. Esse filme é um filme de 2016 e ele foi feito pra TV. Ele foi lançado direto pra TV. Nossa, meus gatos estão alucinados aqui. Estão doidos. E ele foi dirigido... Mas, voltando. Ele foi dirigido por um cara... ele foi dirigido pelo... não sei falar, porque meu francês... Eu vou falar que ele não é bom, não existe, né? Então, o nome do cara, me desculpem, é um Didier Bivelle, talvez seja isso, talvez não seja. E ele é um filme didático, vamos dizer assim. A história dele é o seguinte: você tem dois meninos na França, é um filme francês, né? Você tem dois meninos na França e esses dois meninos, eles começam eles vão numa festa do colégio e eles devem ter uns 16 anos, não lembro. E eles vão numa festa no colégio e aí eles acabam ficando, eles se beijam escondido numa estufa e uma pessoa tira foto deles e essa foto vaza. E aí ela vaza no colégio, ela manda pra uma outra garota, a garota publica num blog e vaza. E aí um dos meninos, que é supostamente o protagonista do filme, eu já falo sobre isso. Um desses meninos, ele aparece na foto bem, e eles reconhecem ele é novo no colégio, e o outro não consegue muito aparecer, fica borrado, não dá pra saber quem é. E aí o filme meio que gira em torno dessa treta aí, né? Então eles querem descobrir quem que é o outro piá, enquanto isso o que foi exposto vai começar a sofrer homofobia dos colegas e tal. E aí o pai descobre, porque, enfim, né? Internet, a coisa anda muito rápido, o pai descobre, e aí ele vai começar a ter problema em casa, e aí o outro tem uma família completamente alucinada, e aí tem uma namorada, e aí vira uma coisa meio de suspense no começo pra dizer quem que é quem. Daí descobre quem é o menino, e aí, enfim. Aí eu não vou contar muito, porque também vou deixar pra quem tiver a fim de assistir. A questão ele é um filme super didático, porque tem todos os tropos tem toda a gama de senso comum do mundo gay existe ali, né? Tem o comentário do diretor do colégio, que ele até não tem nada contra gays, mas eu tenho até um amigo gay, etc. Você tem o filme ele é quebrado, né? Você tem uma estrutura fragmentada ali. Então, uma parte do filme trata de um dos meninos e como que ele vai lidando com isso, a outra parte do filme trata do outro, como que ele vai lidando com isso, e essas duas famílias que o Piá mora só com o pai, um dos mora só com o pai, o outro mora com a família mesmo. E essas famílias, elas são bem estereótipos, assim, né? Então, um dos pais, ele é o clássico, pai mais tolerante, mas que foi pego desprevenido, ele não consegue entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele também se sente traído porque o filho não contou, aquela coisa toda. Mas ele vai tentando trabalhar com a ideia. A outra família, já é uma família super... O pai é super homofóbico mesmo, ele não entende, ele não aceita, ele acha que ser gay é uma doença. E, curiosamente, ele é um médico. Mas a mãe já é uma personagem que vive meio que numa espécie de terror caseiro ali, né? Ela se sente provavelmente coagida pelo pai, né? Então o que o pai manda, o que o marido manda, no caso, o que o marido manda, ela acaba obedecendo, dá pra ver que ela tem um certo medo de se impor e tal. E aí o filme vai trabalhar com bastante dessas questões que são questões bem estereotipadas, né? Do mundo gay. Então, por exemplo, o fato de que tem uma professora, né, de matemática, por exemplo, que ela é lésbica, e aí ela não se manifesta, inicialmente ela não se manifesta sobre isso, porque ela tem medo da represália da profissão, né? De que os pais vão invadir o colégio, vão pedir a cabeça dela e ela não vai conseguir ter emprego por causa da sexualidade dela e tudo mais. E aí, com o tempo, ela como é que fala isso? Ela levanta pra ajudar esse menino, né? Acho que eu não contei o nome deles, né? Um deles se chama Nathan e o outro se chama Louis. O Nathan é o que vai sofrer homofobia descaradamente no ambiente escolar. Então o que acontece? No meio do caminho ela resolve que ela precisa se posicionar, assim, e aí ela vai pra ajudar esse garoto. Ao mesmo tempo tem um outro professor que ele não é gay, ele é casado, mas por ele não ser
masculino o suficiente, ele é a turma tem ele como se fosse um cara gay e ele deixa. Então tem várias dessas discussões, né, nesse filme. Você se impor no trabalho, ou você assumir que você é gay no trabalho e tudo mais, ou você achar que uma pessoa é gay por causa do estereótipo, né, dele ser mais, é que a gente vai dizer assim, no filme eles dizem, ele não é viril o suficiente, masculino, né, o suficiente, seja Deus, sabe Deus que seja isso, mas você tem esses estereótipos sendo discutidos, o que faz o filme ser um filme bastante didático. Porque basicamente a impressão que você tem quando você assiste é que ele é aquele filme feito para você exibir em colégio, ou não colégio, mas é um filme feito para gente que não é gay, sabe? Então é aquele filme que você, sei lá, assiste com o pai, assiste com a mãe, sabe? Tipo, olha, vou mostrar aqui para vocês, porque tem uma coisa que é crucial, que é o modo como essas famílias apresentam, mas o filme ele começa com o primeiro plano do filme, o primeiro plano não, desculpa, a primeira cena do filme é o pai do Nathan com ele no carro. Então eles estão andando. Então começa com o pai. E o último plano do filme, a última cena do filme, termina com o pai do Nathan, o mesmo cara, só que com o outro menino, com o Louis. Então o filme abre com o pai e fecha com o pai. Então ele em teoria, a impressão que dá é que ele é um filme para pais. Educativo, né? Tipo, olha, se você tiver um filho gay, você tem essa possibilidade de ele estar passando por isso aí, entendeu? Ele pode estar sofrendo, esse menino vai apanhar, o Nathan, né? Ele vai apanhar no colégio, os meninos vão começar a excluir ele sistematicamente das coisas, ele vai virando um menino sozinho, tem uma tentativa, não é dele, mas em algum momento do filme tem uma tentativa de suicídio, etc. Então o filme vai lidando com essas coisas do tipo, olha, o seu comportamento que você tiver com o seu filho for esse, existe uma grande possibilidade de a resposta que ele der, da resposta que ele for dar para você ser essa. E aí ele vira uma coisa meio instrucional, ele vira um filme instrucional. No geral, eu gostei bastante. Não achei um filme sensacional, mas gostei bastante. Acho que tem algumas coisas bem problemáticas, acho que por ser um filme didático ele não ele não, ele não, como é que dá pra falar isso? Ele não inova muito, não é inova. Ele não é muito elaborado, entendeu? Então você tem uma série de planos muito estáticos, você tem algumas cenas bastante sem graça, vamos dizer assim. Você tem uma música, eu não gosto do uso da música desse filme, eu acho que é uma coisa muito melodramática, muito pianinho, muito violino, pelo menos pra mim na primeira vez não deu certo, assim. Eu gosto da narrativa ser uma narrativa fragmentada, então você tem um filme, ele é claramente dividido entre dois momentos, né? Três, desculpa. Você tem três momentos muito claros, né? O primeiro é o Nathan se assumindo e lidando com as consequências. O segundo é o Louis se assumindo, quer dizer, eles não se assumem, eles são retirados, eles são puxados do armário na força. Mas você tem o Louis, né, se assumindo e tendo que lidar com as consequências. E aí no final você tem meio que toda essa coisa acontecendo ao mesmo tempo entre os dois, junto com o resto e tal. E esse choque todo. Então é bem interessante, não tem nada muito pesado, né? Tem um beijo só, que para algumas pessoas talvez seja, né? Um beijo de dois meninos talvez seja uma coisa super pesada de assistir. Mas ele é um filme para mostrar, mais do que nunca, ele é um filme para mostrar essa dinâmica entre esses meninos que são gays, entre o que, se a gente for extrapolar isso para o mundo real, né? Ele é uma dinâmica, ele é um filme para mostrar as consequências as consequências que existem a depender do contexto em que esse menino gay vai estar, não sei. A ideia é mostrar isso. Então, tipo, se você estiver tratando seu filho desse jeito, se você estiver tratando os seus alunos desse jeito, se você estiver tratando seus colegas desse jeito, existe uma possibilidade de que o outcome disso, né, o resultado disso seja isso. Talvez não seja uma coisa muito legal. Então é um filme bem interessante para isso. Assim. Como filme, eu achei qualquer coisa. Bem qualquer coisa. Achei legal, achei bem feitinho, mas nada demais, assim. Então é isso. Então vamos pro segundo. Hoje eu quero ver o que eu... Não sei ainda o que eu vou assistir. Mas assim que eu assistir, eu faço um vídeo desses pra comentar também.